nós temos triângulos equiláteros isósceles e escalenos. Um triângulo equilátero é um triângulo que tem os seus três lados iguais, como eu marquei aqui no meu desenho. Os triângulos isósceles são, obviamente, né, os triângulos equiláteros aqui, né, esses ângulos aqui, como todos os lados são iguais, todos esses ângulos internos também são o mesmo, né? E, por um acaso, não por um acaso, a decorrente aqui são ângulos de 60 graus. Os triângulos isósceles são triângulos que têm dois lados iguais e um lado diferente. Portanto, esses dois ângulos aqui, ó, dois ângulos são iguais e esse ângulo aqui, ele é um ângulo diferente. E por último, nós temos o triângulo escaleno, que todos os lados são diferentes, né? Os lados são diferentes, obviamente os ângulos internos aqui também são três ângulos. Minha marcação aqui. E a outra classificação dos nossos triângulos são quanto aos seus ângulos. Quanto aos seus ângulos, podemos ter um triângulo obtusângulo, ou seja, os ângulos dele, ele tem um ângulo que é maior que 90 graus, né? O triângulo ele pode ser acutângulo, em que todos os seus ângulos são menores que 90 graus. E nós podemos ter um triângulo retângulo, em que um dos seus ângulos é o ângulo de 90 graus. Esse aqui é muito importante porque tem aplicação, inúmeras aplicações em ciência, né? Uma característica principal, e essa aqui é a primeira equação que nós nunca podemos esquecer em relação aos triângulos, é que a soma de todos os seus ângulos internos é sempre igual a 180 graus. No caso especial do triângulo retângulo, a soma, como um ângulo já é 90 graus, os outros dois ângulos, aqui no meu caso, que eu estou chamando de beta e de gama, eles são complementares. Isso pode ser escrito analiticamente como a sua soma sendo igual a 90 graus, né? Isso equivale a ângulos complementares. Vamos então, senhores, partir já com essas definições e esses conceitos imensos, vamos tentar partir aqui para tentar deduzir o teorema de Pitágoras, né? Vamos considerar aqui um triângulo cujos catetos, um é 3, o outro cateto é 4 e a hipotenusa aqui é 5. E a partir desse triângulo, eu vou construir quadrados aqui, vou construir quadrados nos catetos, quadrados na hipotenusa, e vou comparar suas áreas. Vamos ver, por exemplo, nesse cateto lateral aqui em amarelo, vamos construir um quadrado com um lado igual a esse cateto. Então, a área desse quadrado aqui é 9, que está em amarelo, né? É 9 unidades de área. A área desse nosso quadrado, cujo lado equivale ao outro cateto, aqui é, por exemplo, é 4 vezes 4, que é 16 unidades de área. Ao passo que a área que está denotada em azul aqui da minha hipotenusa é 25. Qual é a relação que eu tenho aqui? Bom, a relação que eu tenho é que claramente a área aqui da hipotenusa, né? Veja bem, se nós colocarmos aqui, ó, essa área em azul, que é 25, eu não tinha colocado aqui, eu devia ter colocado aqui, ó. Essa área aqui, que é 25, tá em azul, ela é exatamente igual à soma das áreas, a soma das áreas dos quadrados ali formados com dimensões dos catetos, né? Isso aqui é 16. E essa área aqui é 9. Agora entendi, professor. Isso implica, ó, que eu botei analiticamente, botei, eu não coloquei subindo, botei um sistema de cores para ficar mais simples.
É que como que nós calculamos as áreas? As áreas nós sabemos, né? Nesse caso aqui, no caso na área em azul, vai ser a hipotenusa ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a outra área aqui em vermelho, que é esse cateto ao quadrado, mais a outra área em amarelo, que é o outro cateto ao quadrado. Então, o que nós vemos aqui, isso aqui que é o teorema de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras nos diz que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, que foi o que nós vimos aqui para esse exemplo particular aqui desse triângulo retângulo aí com catetos 3 e 4, hipotenusa 5. Eles se relacionam por essa relação com uma relação fundamental aí dos triângulos retângulos, chamado de teorema de Pitágoras. Vamos ver alguns exemplos. Resolvi um exemplo bem simples aqui, ó. Por exemplo, eu tenho esse esquadro aqui, esse esquadro ele é, obviamente, todos os esquadros que nós usamos em desenho geométrico, ele é um triângulo retângulo. E eu tenho um esquadro cujos catetos são 24,7 e eu quero calcular o tamanho maior dele aqui. Você lembra, sempre o lado maior de um triângulo retângulo é o que nós chamamos de hipotenusa. E eles obviamente, precisam obedecer às relações pitagóricas, né? É o teorema de Pitágoras. Portanto, o lado BC ao quadrado tem que ser igual à soma do lado AC ao quadrado mais o lado AB. Operacionalizando isso, resolvendo isso aqui, eu vou encontrar o valor aqui de 25 centímetros. Obviamente, quando nós fazemos a raiz, a gente vai se lembrar lá das nossas séries anteriores, né? Isso aqui inclui valores positivos e negativos, mas como isso aqui representa um objeto do mundo físico, a gente só considera a raiz aqui positiva, ou seja, esse comprimento aqui é igual a 25 centímetros quadrados. A gente pode testar aqui para ver. Aqui eu coloquei, né? Obviamente aqui está meu, o meu racional por trás da. Eu descarto a a minha raiz negativa. Então tá, vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo eu tenho três números aqui. O número é o 7, 20 e 21 e eu quero testar para ver se esses números são pitagóricos, né? Obviamente seremos sempre o número maior é a hipotenusa é o lado maior, é considerado hipotenusa, os outros são os catetos, e eu vou testar aqui. Eu coloquei, ver se eles satisfazem. Resolvendo aqui, eu chego que realmente não, né? 441, isso aqui não é igual a 449, isso aqui é diferente, portanto, esse terno aí, ele não é pitagórico, né? Que não representa um triângulo retângulo, essa proporção, né? Ok, eu poderia aqui entrar e mostrar rapidamente aqui, eu já tinha deixado pronto, onde está aqui, os termos pitagóricos com diferença de uma unidade. Eu fiz aqui rapidamente eles. E, a partir do teorema de Pitágoras, que é essa nossa, né, que a gente já sabe, agora eu estou chamando a hipotenusa de A e os outros dois catetos de B e C. E eu só encontrei uma relação, isolei aqui, para que a diferença, que é essa equação que eu tenho aqui, ó, entre, entre um cateto e uma hipotenusa, é apenas de 1, né? Veja bem, eu estou escolhendo essa condição aqui, que eu vou grafar em vermelho. Eu estou interessado aqui que a diferença, como no triângulo anterior, que eu mostrei aqui, né? No nosso triângulo anterior, veja bem, do meu exemplo aqui para demonstrar o meu teorema de Pitágoras, a hipotenusa era 5 e o outro cateto era 4, tem uma diferença apenas de 1. E agora eu quero generalizar isso para outros, é isso que eu fiz. Então, as duas condições que eu preciso passar aqui, precisam ser satisfeitas, é que, obviamente, é que a diferença entre a hipotenusa e um dos catetos seja 1, e, portanto, isso leva à condição aqui que o outro cateto, ele, ao quadrado, ele precisa ser a soma do A mais o B, né? E com isso eu construí aqui, ó, considerando C igual a 3, por exemplo, C ao quadrado é 9, portanto, o A mais B tem que ser a soma do C ao quadrado. Esse é o que eu tenho aqui, ó. Tá vendo? Eu só estou apenas somando 1 a um dos catetos. E aqui eu tenho, por exemplo, para 5 é 25, então eu tenho a hipotenusa é 13 e o outro cateto é 12. E assim por diante. Eu testei para todos os números
a todos os números ímpares. E por enquanto, então, aqui eu gostaria de encerrar essa explicação, vendo que, mais uma vez, a minha frase preferida, este fábula, um passo na nossa epopeia maravilhosa, essa jornada linda chamada matemática. Então, até esse fábula.